Gente, boníssima noite, sejam bem-vindos aí a mais um SINCAP, o terceiro e último ciclo da primeira edição do AtaFac 3 Pega a Visão Camps. E hoje nós vamos fazer um SINCAP diferente aqui. Eu estava comentando com o Guilherme, com a Pri, com a Dero e a Eli, antes da gente fazer o registro, que eu havia imaginado fazer uma dinâmica, né, um tipo de dinâmica para esse terceiro ciclo, até porque ela exige um pouco mais de coesão, né? Um pouco mais de fluxo, coesão, um feedback loop mais fechadinho por parte de quem está realmente interessado em explorar. Mas talvez por culpa de como foi o primeiro e segundo ciclo, que foi de fato a navegação do tempo de cada um, etc. E foi uma exploração mais aberta, né, mais oxigenada, mais aberta, com pouca verticalidade, com pouco aprofundamento, mas ainda assim com bastante aderência, né, porque os caps foram sensacionais, as bombas cognitivas também. Eu estou pensando em ter que refazer tudo que eu já fiz, que eu imaginei que daria para fazer, porque já era para a gente estar fazendo o segundo para terceiro Cypher, já era para a gente ter realizado um camp, já era para ter detonado uma bomba cognitiva, e nós ainda estamos no primeiro Cypher, que eu mal consegui abrir os trabalhos com relação à cibernética, né? Para falar da originação cibernética da Web 1, né? Da World Wide Web. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui, na realidade, é meio que um balanço com vocês, tá? Com quem está interessado, de fato, um balanço para entender o que vocês conseguem, de fato, separar de tempo para fazer um mínimo de mergulho, para eu poder ajustar, né? Para eu poder fazer um ajuste. E esse ajuste, ele... Porque a ideia toda aqui, isso é justamente não é para sobrecarregar ninguém, né? Muito pelo contrário, isso aqui é para, sabe, essa dinâmica é para você ir fazendo parte da sua dinâmica de vida, né? Essa que é a ideia, né? Então, aí eu vou querer sentir um pouco de cada um de vocês. A gente vai ver, evidentemente, nós vamos conversar, nós vamos saber da Deruila qual a nuvem efetivamente que ela fez. A gente vai saber dele o que ela até agora compreendeu, né? Você também, Guilherme, com a Priscila, tá? Para a gente fazer um Noves fora aqui e entender o seguinte, porque dessa forma que a gente está indo, nós vamos passar mais um ano fazendo isso, no mínimo. Entendeu? Mais um ano no mínimo. E minha ideia era fazer isso em 5 meses. Né? Então, essa que era a minha ideia, para finalizar essa primeira edição. Correto? Por quê? Porque, como eu já falei algumas vezes, estão existindo muitos desdobramentos super bacanas e desdobramentos do tipo gente que gostaria de ter esse conteúdo, né? Atrelado ao seu projeto, tem organizações se interessando, né? Então, assim, gente que está disposto a parar para sentar, a gente sentar e eu meio que formatar uma coisa mais, vamos assim, customizada, né? Para esses projetos, para essas organizações. E eu estou segurando tudo isso. De novo, estou segurando tudo isso porque eu estou priorizando o trabalho que a gente está fazendo aqui. Mas se a gente não consegue evoluir minimamente no trabalho, eu vou ter que repensar isso de uma forma que fique minimamente apropriável para vocês, entendeu? A gente consiga fazer essa navegação juntos. Beleza? Por quê? Mais uma vez, essa introdução, essa visão, gente, cibernética da internet, ela não é muito difundida, ela está muito no meio acadêmico. Esses vídeos que eu passei do André, do Grotti, é um vídeo do Mariucci, é uma linguagem acadêmica, porque ele é um acadêmico, correto? O texto que nós lemos há 2 SINCAPs atrás é numa linguagem acadêmica. Lembra que eu fiz uma leitura do texto? Quer dizer, eu consigo entender o academicismo porque eu mergulho nisso há muitos anos.
enfim, estou nesse estudo há muito tempo, então eu consigo entender o que o cara está querendo dizer em cada frase ali, né? E é por isso que eu fiz uma meta-leitura com vocês daquele texto. Eu fui explicando o que está por detrás do texto, correto? Mas quando eu pus esses vídeos dele, do Mariucci, ele é o cara que tem a linguagem mais popular, entendeu? Tem a linguagem mais acessível. Ele é o mais didático e mais acessível de todos que estão aí, aqui, pelo menos no Brasil, né? Por quê? Porque uma vez que você compreenda a internet como uma infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, onde você pode ser a matéria-prima dela ou você pode ser o co-criador dela, a diferença, a gente consegue olhar para a Web3 com um outro olhar e tudo que a gente for ver de tecnologia de blockchain, dos protocolos existentes, dos primitivos tecnológicos, tudo, tá? Vocês vão conseguir entender isso numa forma que normalmente as pessoas aí fora não estão conseguindo entender, entendeu? Então, a ideia é essa. Tá? Então, hoje aqui nós vamos fazer isso, nós vamos fazer um balanço, tá? Nós já começamos o terceiro ciclo, era para a gente já estar fazendo o primeiro camp, era já para ter detonado uma bomba cognitiva, né? Mas não foi possível. E como eu tenho um apreço e carinho por todos vocês, e eu desejo de fato, né, finalizar essa primeira edição, né, a gente vai fazer um ajuste aqui, tá bom? Então, vamos fazer um ajuste. Mas antes de a gente começar, fazer o balanço e fazer o ajuste, vamos fazer um check-in, né, para saber como é que você está chegando, como é que foi o seu dia. Começando aí pela Deruíla. Olá, querida. Eba. Oi, Claudinha, chegou! Bom, eu chego muito feliz, porque acho que eu comi doce e isso altera meu humor. E eu tô feliz também porque eu consegui fazer esse mapa assim, mas assim, não vai estar tão estiloso, mas eu consegui fazer, então isso pra mim é uma glória. E, nossa, pois é, também fiquei me perguntando sobre isso. Por que que não tô tão me dedicando aqui, né? É, talvez porque eu tinha entendido assim de um jeito diferente, que fosse. Ah, eu acho que achei que tem a parte assíncrone, mas eu pensei que tudo aqui a gente pudesse fazer juntos, né? Então ficou assim, que a gente ia fazer tudo ao vivo, assim, sem tanto pensar sobre a coisa, mas esse período que a gente tem de metabolização, de digestão, nossa, eu vou muito mais. Assim, a gente já queima aqui os neurônios com as bombas cognitivas. Quando eu vou aprofundar, eu estouro o poço. Que é tipo, eu vou para um lugar que a gente não. Nossa, eu adoro isso. Acho que, bom, eu poderia dizer assim, que posso estar sendo muito doida dizendo que o mundo tinha que acessar isso. Mas o mundo talvez não esteja preparado, mas eu tô aqui me desafiando. E eu passo para o Guilherme. Boa noite, pessoal. Eu chego bem agora de barriga cheia, graças a Deus. Estamos bem, na medida do possível, tentando dar o nosso melhor sempre, né? Mesmo com as dificuldades, a gente sempre tem que se desafiar, né? O desafio está aí para a gente quebrar eles. E é isso aí. Eu passo para a Pri. Priscila, Boa tá aí? noite. Tô aqui. Boa noite, chego bem também. Claudinha entrou aí. Quanto tempo, Claudinha? Você não aparece aqui? Boa noite, todo mundo. Tô bem. Enfim, feliz de estar aqui e entender um pouco melhor sobre cibernética, que eu realmente não entendi nada, ainda tentei ver novamente, eu falei, não, não tá. Eu falei assim, acho que para eu ver isso daqui, eu vou ter que aprofundar realmente, dar uma boa mergulhada dentro disso daqui, porque eu vou ter que tirar um tempo para eu poder mergulhar assim uns 3 dias seguidos nisso daqui, né? Ler de várias
fontes e de várias maneiras, né, diferentes de se falar da mesma coisa, né? É aquilo que o Vini falou, talvez a linguagem dele sendo muito acadêmica e sendo menos acadêmico ainda, né? O que me deixa até um pouco preocupada, assim, com a minha cognição. Ai, mas, enfim, é isso, gente. Passo para Eli. Boa noite, eu chego aqui bastante. Meu dia é bastante corrido, né? Em si, um pouco cansada, né, mas comprometida com o processo. Eu acredito que esse ano para mim não foi um ano muito fácil, em termos de estar presente em alguns projetos. Eu sou uma pessoa muito dedicada com relação a isso. Porém, né, eu venho escolhendo, né, dar um pouco mais de pausa em todo esse meu processo, na qual eu ando envolvida. Então, assim, um projeto aí, né, tirou um pouco da minha criação, da minha energia, e isso acabou aí me levando para esse espaço aí de uma vulnerabilidade com relação à saúde muito grande, né? Então, eu chego aqui, anotando, né, escrevendo aquilo que eu consigo compreender, de cada processo, de cada texto, enfim, né? Então, né, eu chego aí numa tarefa muito mais ousada, né, de me reintegrar novamente, né, com todo esse processo. Porque eu confesso que eu já estava meio que me desistindo de, de participar de qualquer tipo de grupo, projeto, eh, enfim, de estar, né, no meio, né, de estar nesse desenvolvimento. Então, para mim, vem sendo aí um desafio muito grande, né, de estar aqui novamente, né, todas as quinta-feira. E eu acho que já foi? A Cláudia já falou? Falta a Claudinha. Passo para a Cláudia. Boa Cláudia, noite, você está aí? pessoal. Oi, tô aqui. Boa noite. Eu também chego um pouco cansada. A, a batalha tem sido grande e assim muito cheia de cobranças, né? De, de fora do contexto. E eu tô assim meio dividida, né, entre lugares e eu tô ainda nesse meu pós aí tem a fisioterapia, aí são coisas que eu não tô conseguindo administrar muito bem. Aí às vezes eu tô no caminho e eu tô sem bateria, ou quando chego, já chego já. Hoje eu cheguei aqui corrida também, mas hoje eu já tinha deixado o, o celular carregado, aí consegui entrar aqui no notebook e ele já vai descarregar. Vou botar já o carregador aqui, mas fico muito feliz de vocês continuarem e vou dar o meu melhor para estar aqui com vocês, tentando entender o que eu perdi, né? E buscando lá e vou tirando as dúvidas e tentando me dedicar o máximo possível, mas a roda tá puxada, mas não é nada que a gente não consiga resolver. Eu passo para o Cauê, que chegou agora. Boa noite, Cauê. Tá com você. Oi, gente, boa noite. Desculpem a demora. Eu tô chegando em casa aqui. Eu tô com o bebezinho falando aqui do meu lado, não sei se eu vou ouvir. Mas, bom, chego com saudade. Tava, tava, tô sumido por um tempinho aí, mas pretendo chegar mais junto agora.
Tem novidade aí chegando. Acho que em breve, na segunda que vem, a gente vai fazer o mapeamento básico da Virtu Brasil, da interface com o Revê. Eu acho que tem, bom, muitas sobreposições assim que a gente pode também estar envolvendo o Pega Visão. E, bom, quero só dizer que eu chego meio atarefado aqui, eu vou tirar umas coisas do carro, tirar as bebês, mas eu vou estar escutando todo mundo. Então, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Então, beleza, gente. Vamos lá. O que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai encontrar um mínimo denominador comum, né? Lembra disso, Claudinha? Mínimo denominador comum, MDC? Com Né? certeza, essa é a minha parte, né? Eu estava aqui puxando uma cadeira para botar meu pé. Nós vamos encontrar um mínimo denominador comum pelo seguinte: é notório que a gente está, todos nós aqui, estamos com um volume enorme de coisas para fazer. Um volume gigante de coisas. Tá? Por vários motivos, né? Não só porque pela questão de ter que arrumar o recurso fiduciário para poder pagar as contas, tem também as ambições de cada um, os projetos, né? Tem a questão de amigos e família, enfim. Você olha, isso tudo toma conta, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, correto? Vocês, para quem está aqui mais tempo desde o princípio, como o Guilherme, por exemplo, a Deruíla, né, sabe que essa dinâmica, ela sempre foi uma dinâmica que ela vai se misturando, né? Essa dinâmica, porque isso aqui, gente, não é um projeto, isso aqui é uma iniciativa aberta, ligado ao paradigma da livre aprendizagem, de aprender um com os outros, correto? Então, isso aqui não é escola, isso aqui não é um programa, isso aqui não é um projeto, isso aqui é uma dinâmica da gente aprender juntos, tá? Trazendo perspectivas frescas de coisas que você não vê aí fora habitualmente. Isso aqui que é essa dinâmica. O primeiro e o segundo ciclo, como eles foram muito oxigenados, foram no tempo do tempo de cada um, né, permitiu que realmente as pessoas ficassem um pouco mais assíncronas, e aí sincronizava porque tinha uma bomba cognitiva que a gente ia detonar, né, na próxima quinta-feira, aí aparecia um cap que a gente ia fazer, coisa e tal. Então, foi uma coisa assim que foi fluindo, conversando melhor, né? Assim, conversando melhor com a dinâmica de vida de cada um de vocês, correto? Só que esse terceiro ciclo, como ele é para olhar de forma crítica para a Web3, uma olha crítica e cibernética para a Web3, e a gente quer, de fato, que vocês entendam, né, na prática das coisas, né? Não só no conceito da teoria, na prática das coisas, o que é essa Web3 atualmente e o que está faltando nela, correto? Que é muita coisa. Vocês tivessem agora que o Rerê está aí, né? A interface do Rerê está visível, todo mundo já sabe que existe o Rerê, tem a interface do Rerê, o Rerê é um protocolo cultural Web3 gerativo, né? Tem os paradigmas ali que consubstanciam o Rerê como protocolo cultural, etc. Tem todas as interfaces. O WTF 3 Pega Visão Caps é uma interface do Rerê, certo? É uma interface. E tem esse convite contínuo para vocês entenderem como é que é a dinâmica de cocriação do Rerê, né? De vocês chegarem junto na ignição e cocriação de piscininhas, na experiência de geração de piscininhas comuns de recursos compartilháveis, correto? Tem a possibilidade de pegar os projetos de vocês e passar por um mapeamento básico, por exemplo, né? É o que vai acontecer com a Greenpeace Brasil, né? A gente vai estar marcando para fazer esse mapeamento básico, né? Ou ainda, o mapeamento básico ele é mais curtinho, né? São no máximo aí 4, 5 simples, se tanto, né? O mapeamento crítico ele é mais aprofundado. Você abre o código, literalmente mergulha, né, junto com as pessoas do projeto. Mas tanto o mapeamento básico quanto o mapeamento crítico, o que eles geram no final? Eles geram a ignição e cocriação de uma piscina comum para o seu projeto. Uma piscina comum de recursos compartilháveis para o seu projeto. Isso significa dizer, por exemplo, Claudinha, que você vai ter mais gente energizando o trabalho que você vai estar fazendo.
Significa dizer que vai ter na piscina do Doces Lembranças um monte de recurso para ser acessado. Significa dizer que essa pressão toda que você está sentindo vai diminuir, porque você vai ter uma relação mais regenerativa com o projeto. Correto? Então, o terceiro ciclo é diferente do primeiro e segundo ciclo, porque ele já começa com essa interface com o Rerê, né? A possibilidade de vocês conhecerem o Rerê, fazerem parte da cocriação do Rerê, conhecer as interfaces, né? Que a Greenpeace Brasil é uma das interfaces, a principal, uma das principais, se não a principal interface hoje, né? Mas tem outras. Tem, por exemplo, Guilherme, a interface com o clube de investimento anjo mais antigo do Brasil, que é o Gavin Angels. Você sabia disso? Tem uma interface, o Rerê tem uma interface. E agora, na primeira semana de junho, um dos projetos que está finalizando o mapeamento crítico dele vai passar por uma rodada de investimento anjo, que é o Guardiões do Clima, por exemplo. É o primeiro de uma série de vários projetos. Vocês entendem? Então, é evidente que o terceiro ciclo ele tinha que ser numa dinâmica diferente. Não dava para ser tão aberto e oxigenado como o primeiro e o segundo. Mais assíncrono do que síncrono. Esse, ele tem que ser mais síncrono do que assíncrono. Certo? Porque tem um volume grande de coisas para explorar com vocês. Mas, dito isso, entendendo toda essa, né, todo esse contexto que todos nós estamos vivendo, eu estou me propondo a rever tudo que eu imaginei fazer com vocês em 5 meses, que pelo jeito não vai dar, e vou simplificar bastante. Muitas das coisas que eu ia incluir, eu vou deixar, isso eventualmente, quando houver uma segunda edição, eu incluo, correto? Então eu vou simplificar. Mas para eu simplificar, a gente vai ter que gerar hoje aqui entre a gente o MDC, o mínimo denominador comum. Ou seja, qual é o ritmo que você consegue sincronamente fazer? Ou seja, você consegue estar toda quinta-feira aqui às 8? 8 horas, não 8h30, não 9 horas, 8. Isso faz parte do que a gente vai conversar aqui hoje, do mínimo denominador comum. Segundo, se eu passar um conteúdo para olhar, eu passei 3, ok, exagerei, desculpa. Passei 1. Esse conteúdo, você consegue ver um conteúdo de uma semana para outra? A gente vai encontrar um mínimo denominador comum aqui, entendeu? Hoje. Terceiro, você não entendeu ou entendeu muito pouco do que a gente está conversando? Não tem problema, interage, gente. Tem um ponto de contato no WhatsApp e tem um ponto de contato no Telegram. Interage, faz as perguntas. Quem souber, pareia. Pareia para conversar, para trocar ideia. E pode trocar ideia comigo também, não tem problema nenhum. Tá? Pareia para entender. Porque, mais uma vez, eu vou falar de novo, esse tipo de exploração que a gente está fazendo aqui, gente, não existe nada muito parecido aí fora. Na academia tem, mas é muito diferente. A Priscila viu literalmente na carne como é que é diferente. A academia faz uma exploração cibernética com todo o linguajar acadêmico. Entendeu? Você vai falar daqui a pouquinho, querido. Todo o linguajar acadêmico. Entendeu? Ou seja, você tem que entender de linguajar acadêmico para entender a exploração na academia, certo? E não é o caso aqui, certo? Não é o que a gente está fazendo aqui. É diferente. Além do que, para finalizar, tem todas as experiências que eu passei na criação da internet, que vocês sabem que eu passei, certo? Nos anos 80, 90. Quer dizer, então, eu posso passar para vocês informação em primeira mão. Você sabe o que é primeira mão, né? Alguém que viveu a parada. Não é informação em segunda, terceira mão. É informação em primeira mão. Então, isso tudo, teoricamente, deveria enriquecer bastante a sua percepção e o seu entendimento, né, sobre o que nós estamos nos propondo a explorar aqui e trazer isso para a sua vida. Trazer isso para a sua dinâmica de vida e, consequentemente, para o seu projeto. Certo? Essa que é a história. Então, ok. Essa é a minha abertura dos trabalhos. Eu fiz esse contexto para a gente abrir os trabalhos aqui e nós, hoje, a nossa temática nossa dinâmica é encontrar o MDC, o mínimo denominador comum, correto? Então, vamos formar aqui um círculo, uma roda, uma espécie de cipher. Vamos fazer uma espécie de cipher aqui,
correto? E vamos começar a fazer uma apreciação do que eu acabei de falar. Sendo que vamos começar por essas 3 coordenadas. Um encontro semanal, quinta-feira às 8 horas, uma coordenada. Eventualmente, não é toda semana, um conteúdo para olhar mesmo e se gerar dúvida, sabe, compartilha a dúvida nos pontos de contato do WTF 3 Pega Visão Camps, legal? Para ir trocando ideia comigo, com os outros, etc. Deixar algum rastro estigmérgico, pelo menos, um rastrozinho estigmérgico da exploração que você está fazendo para que incite os outros a ficarem curiosos também, correto? Porque isso faz parte. Beleza? E é isso. E, eventualmente, fazer algum dever de casa com muitas aspas. Ou seja, eventualmente, por exemplo, vamos fazer a nuvem. Será que a gente consegue fazer essa nuvem para a semana que vem? Ou não, Vini, eu vou precisar de pelo menos um mês. Beleza, então a gente vai jogar e vai acertar uma data. Não estou dizendo que é sempre para fazer uma nuvem, certo? Estou falando alguma coisa que você vai fazer de forma assíncrona por sua conta ou com as outras pessoas. Né? Então, beleza. São essas as 4 coordenadazinhas. Legal? Então, vamos abrir aqui os trabalhos, vamos formar a roda, o círculo, e vamos começar pela Deruíla, que já estava querendo falar. Então, Deruíla, querida, fica à vontade aí. Vamos nessa. Olha, eu tava fazendo a cola aqui. E a lição de casa. Peraí, lição de casa com prazo. Eu tô deixando aqui porque a gente esquece, né? Então, talvez aqui o mural aqui pra galera ler. Então, olha que coisa mais maluca que eu queria super falar, né? Que louco. Às vezes eu me distancio. Rastro estigmérgico. Bom, daqui a pouco eu escrevo, senão eu vou me perder aqui. Bom, o que eu queria falar é assim, hoje a gente iniciou a lua cheia com pranayama e eu tava assim um tempo, assim, não sei se todo mundo é assim que nem eu, assim, múltiplo, de ir para várias linguagens, né? E, tipo, vários universos diferentes. E você fica assim, nossa, que loucura! Parece que fica meio perdida e tal. Daí eu, assim, fiz o pranayama com o Vinícius e mais 2 pessoas hoje de manhã. E aí veio um insight gigantesco, parecia uma bomba que explodiu no meu corpo inteiro, assim, sabe? Tipo, eu tava muito bem e tal. Daí explodiu assim, eu falei assim, gente, o que eu quero fazer com a comunicação? O que que eu quero, né? Que tipo de comunicação? Aí só veio o Pega Visão. Falei assim, nossa, mas o Pega Visão tinha que estar em outros lugares, fazendo outras coisas. Nossa, preciso falar com o Vinícius isso. Aí o Vinícius tá falando que vai. Ele que vai reduzir aí a complexidade, vai ficar mais simples. Eu ia perguntar se tem uma turma aí mais avançada. Eu fiquei assim, eu quero saber. Eu sei, é que antes eu estava meio bagunçada, mas agora eu quero. Agora afirmou mais isso em mim. Que tipo de comunicação eu quero? Eu quero essa que eu vivo com vocês, com outras pessoas que tem relação com o ecossistema, que tem relação com o Web3. E o Web3 não só as tecnologias, é antes das tecnologias. Isso é muito prazeroso, né? Para mim, para minha vida, isso me energiza, sabe? E eu sei, e acredito e vejo o resultado que também energiza outras pessoas. Então, você estava falando de um encontro, eu estava pensando se as pessoas estiverem realmente interessadas, não, mas tem que ver a gente, todo mundo, ou a sua mesmo, né, Vinícius? Que poderia ser 2 noites, tipo quarta e quinta, sabe? Só para ver. 2, tipo, 1 hora, das 8 às 9, quarta-feira e quinta-feira, né? Tem a gente, todo mundo aí. Ou de quem quer realmente fazer a coisa acontecer e a complexidade mesmo. Porque assim, eu não fui para o mundo acadêmico aí nessa parte do Web3, assim, como a Priscila ou qualquer outra pessoa, Vinícius, né, não, que lê bastante essas coisas. Eu não fui, mas eu sei como que é a vida acadêmica e eu sei como é o nível acadêmico, é bem, sei lá, diferente do que eu quero viver. E eu gosto de viver isso. É uma forma que eu me sinto livre de expressar. Ah, nossa, tem razão, Vinícius. Eu não vou conseguir fazer isso em uma semana. Eu tenho que sentar o rabicó
né, deixar vir meu processo criativo, ele é mais lento ou ele vai ser mais rápido. Eu tenho que metabolizar algumas coisas para, enfim, materializar um mapa mental e mostrar para as pessoas. E então é isso. Bom, depois de hoje, eu já tô decidida, assim, que eu quero continuar. É uma coisa que eu não abro mão. É isso. Eu passo para quem? Antes de você passar, eu quero saber se dá para ter esse comprometimento desses 4 pontos aí. Virou Sim. 4 ou 5 pontos. Da forma que você escreveu, parece 5. 4 ou 5 pontos aí. Beleza, então, querida. Passa para quem? Fica à vontade. Eu passo para Claudinha. Estou aqui. Então, eu também, eu caí no gosto e no amor de vocês de querer me familiarizar com a Web3, e é algo que me fez muito bem, porque eu não sou boa da nossa internet normal, então falar sobre esses conceitos dentro de um grupo que nos ajuda a entender, ele é muito bom. Porém, as minhas demandas, né? Como diz o Vini muito bem, as minhas demandas de necessidade, elas fazem com que eu chegue muito no final do dia, assim, com muitas horas. Teve um dia que eu estava na reunião e, de repente, eu dormi. Não é uma falta de respeito, é o corpo. O corpo está cansado. Hoje eu estou acordada desde 7 horas da manhã. Mas é algo que eu escolhi fazer e que eu preciso buscar essa demanda, porque é o meu sonho. E se eu não for de encontro a ele, as pessoas querem. Eu já estava mesmo querendo muito falar sobre isso, como a, a exploração do que o outro conseguiu conquistar, ela é vergonhosa. E essa semana eu passei por algo que foi muito, muito ruim, mas eu tive que me manter íntegra ali. E aí eu vejo que é no usar, no se apoiar no grupo, que eu vou conseguir dar a resposta necessária para a minha demanda. Mas talvez eu não esteja sabendo colocar ela no grupo. Mas eu já desenhei. Ela está desenhada como precisa ser. Eu já dei os nãos que eu precisava dar. E agora eu preciso captar os meus sims. E, às vezes, fazer todo esse processo durante o meu dia normal, eu tenho muitas atividades porque eu estou terminando uma mentoria, então, às vezes, os horários da mentoria nunca é nesse horário, mas, por exemplo, quarta-feira, eu não sei assim de cor se eu consigo 8 horas, mas quinta eu chego assim 8 horas, ou às vezes eu chego 8, às vezes eu chego 8h10, é o tempo de ligar, por isso que eu não consigo entrar no horário certinho. Então, talvez se pudesse ser de 8h30 a 9h30, eu acho que daria um movimento. Para mim, seria muito bom, porque toda quinta-feira eu tenho aula em Copacabana, então eu saio de lá 6 horas. Até eu chegar aqui, eu pego a Avenida Brasil, aquele caos. E lá o aterro também, quer dizer, eu saí 6 horas de lá, mas eu só cheguei aqui há pouquinho. Então, assim, parece que não, a gente perde um tempo enorme no trânsito. E
E eu falo que isso é uma perda de tempo mesmo. Só que eu ganhei essa formação, então eu preciso me dedicar para que eu consiga escrever os projetos que eu quero apresentar. Porque algumas coisas precisam ser escritas para eu também conseguir falar sobre eles. Mas já está na finalização. E hoje foi a primeira, né? 5 quintas-feiras, e aí termina esse meu modelo de negócios que eu estou fazendo lá pelo SESC. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Eu gostaria, de fato, de verdade, de estar ali, porque eu também, como a Eli falou, eu sou muito comprometida com o que eu me determino. Tanto é que, mesmo acidentada, eu estava cumprindo com os meus compromissos, com a minha coragem de estar ali, mesmo com um certo desconforto, com dor, que ainda não estou 100%. Meu pé ainda está muito inchado, eu não consigo fazer a fisioterapia. Então, tudo isso vai deixando você com o emocional também, de uma pessoa que é muito agitada, né, Deroíla? Imagina, a pessoa não poder andar sem muleta, sem bengala, o sapato incomoda, que tudo tem que ficar preocupada se você está pisando direito. Então, tudo isso tem me deixado, às vezes, muito estressada e cansada, mas eu sei que aqui é um caminho diferente. E o carinho, e o respeito, e o comprometimento do Vini faz com que eu não desista, porque ele está sempre ali com carinho. Olha, precisa vir. Às vezes eu não consigo nem dar resposta, mas é porque eu não quero dar uma resposta negativa, eu quero sempre ser positiva. Mas às vezes eu não estou naquele meu momento positivo ali para conseguir dar a melhor resposta de mim. Mas não é desrespeito de forma alguma, é necessidade. De verdade, eu estou passando por um turbilhão que às vezes eu não sei como é que eu cheguei até aqui, mas eu sei que eu vou passar. E agora eu vou passar para o Alê. Antes de passar para o Alê, vamos acolher o Alê. Alê, querido, bem-vindo. Faça o seu check-in, fica à vontade. A gente está aqui hoje fazendo um encontro de MDC, de mínimo denominador comum, para entender de que forma essa exploração aqui, né, essa exploração que está ligada ao paradigma da livre aprendizagem, que está ligado a entender a internet sobre um olhar cibernético, enfim, você sabe de tudo isso. Como é que isso pode estar mais presente na vida de vocês? Como é que a gente pode estar evoluindo isso melhor, né, semana a semana? Porque nós já iniciamos o terceiro ciclo e já estamos quase 2 meses, mais de 2 meses já, ainda não passamos do primeiro Cypher. A minha ideia era já com 2 meses, já está no segundo para o terceiro Cypher, já ter feito pelo menos uma bomba cognitiva, um camp, e a gente está aqui fazendo uma conversa franca, aberta, humana, para entender um pouco da dinâmica de cada um e qual é esse mínimo denominador comum, né? Qual é esse mínimo denominador comum para que a gente possa fazer essa navegação juntas, né? Essa exploração juntos. Então é isso, querido. Fica à vontade de você fazer seu check-in. Já que a Cláudia passou para você, né? Eu não sei se você vai ver o que a Deruíla escreveu aí no chat, porque você chegou depois, mas a nossa coordenada mínima aqui é conseguir chegar pelo menos nesse SINCAP semanal às 20 horas. Quando tiver um conteúdo, né, conseguir olhar esse conteúdo, né, trocar ideia e parear com as pessoas e deixar um rastro estigmético nos pontos de contato. E quando tiver uma espécie de dever de casa, você conseguir dizer mais ou menos como é que você consegue entregar isso. Quer dizer, então, essa é a base mínima que a gente está trabalhando aqui para entender se esse mínimo vocês conseguem chegar juntos, correto? Então, fica à vontade aí, Alê. Então, boa noite. Agora, parei aqui que eu estava
Então, eu estava desde cedo pelas ruas, né, da cidade aqui, vários bairros. Aí eu estava reparando aqui que eu abri a conversa aqui, deixei o microfone aberto, e ficaram pegando todo o ruído aqui das coisas. Eu estou aqui no Espaço Cultural. Está tendo maracatu aqui perto. Aqui perto da sala de onde eu estou. Desculpa, então, se atrapalhar um pouquinho a conversa aí. Não, então, tendo essa... tendo esse... Então, aí você tinha posto hoje aquele lance lá da manhã, então, aí, por essas questões de hoje, então, eu não consegui verificar aquele conteúdo, mas acredito que, tendo esse acordo, consigo seguir nas próximas, semana após semana, né, fazendo essa verificação dos itens. Então, acho importante, né, da gente ter esse acordo, assim, desse denominador comum, para que a gente possa tornar essa realização aqui das atividades aqui nesse nosso tempo de contato, se enrolarem melhor, assim, coisas que frutifiquem, né, para as pessoas e tragam ideias, coisas que movimentem nosso interior, nossa imaginação, nossos sentimentos, né, nossos quereres, nossos desejos, porque, sim, algum tempo atrás, né, alguns anos, eu comecei a participar do grupo de yoga, e uma das explicações que a gente tinha mais básicas, assim, a respeito do processo, é que o corpo, né, das entidades vivas, né, é feito de diversos elementos, que existe uma hierarquia entre esses elementos, né? Então, primeiro existe lá a entidade viva, né, na sua constituição original, que seja qual a natureza espiritual. Quando se adentra o mundo material, existe a escala, né, então, da mente, inteligência e ego, né? Depois vem os elementos grosseiros, né? Do som, terra, fogo, água, ar. E aí a gente vê, assim, que o que se passa, como o conhecimento é transmitido, né? Principalmente através desses elementos sutis, da mente, inteligência e do ego, e do som, é o que vai fazer com que a nossa realidade palpável seja transformada. Então, essa dedicação por esses processos, né, de observar como, para onde flui os nossos desejos da mente, né, os fluxos da inteligência, e de que maneira a gente faz os contornos, né, de controlar o nosso ego, vai fazer com que a gente consiga dizer coisas, trazer coisas, produzir comunicações que sejam mais assertivas, mais eficientes, e que façam com que a gente consiga, que a gente traga algo mais proveitoso para as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, minha dedicação, assim, vai ser para que esses próximos passos, né, que da nossa caminhada juntos, sejam cada vez melhores. É isso. Então, agora, tem mais alguém na rodada? Já foi todo mundo? Tem a Eli, tem a Priscila e tem o Cauê e o Guilherme. Bora lá, Guilherme, então, contigo. Boa noite, pessoal. Então, também eu tenho alguns afazeres, às vezes eu fico meio ocupado, um pouco demais, mas na medida do possível eu sempre estou presente, né? Sempre tento não deixar de parecer, também tirar as dúvidas, acho algo bem importante que o Vini pontuou.
A gente tem que tentar participar um pouquinho, mesmo. A gente sabe que é importante essa cocriação que a gente está fazendo em grupo, né? Mas, indo direto ao ponto, da minha parte, dá para até acelerar um pouco mais, vindo, como a Deruela falou, tem um grupo mais avançado para a gente acelerar um pouco mais, no sentido do momento que o mundo está vivendo, né? Eu acho que a gente não tem, não que a gente não tenha tempo, tem, mas quanto tempo a gente pudesse antecipar os movimentos, não pensando no eu, mas pensando no outro, que às vezes a gente poderia fazer um pouco mais, se esforçar um pouco mais para a gente conseguir entregar um pouco mais para mais pessoas mais rápido, né? Porque a diferença está nas ações, né? Então, mais ou menos da minha parte é essa. Se o que eu puder acelerar, estou à disposição, né? A gente vem bastante falando em modelos de valor e tudo, contextualizando o modelo fiduciário, tudo que vem sendo criado, né? Às vezes a gente quer, eu vim acessando algumas plataformas, algumas coisas e também outras formas de maneira de acessar recurso fiduciário, né? Em rodadas e de projetos, que isso acontece no meio, né? Só que não seria o meio que eu gostaria. Gostaria de criar um modelo mais tangível para nós como seres humanos que somos, né? Entre outros valores. Mas gostaria de poder acelerar um pouco o processo, porque eu tinha uma equipe, né? Até antes de iniciar o Pega Visão, a gente estava com o projeto já um pouco em andamento, e aí a gente escolheu, né, pelo Pega Visão Games, a gente segurar as pontas. Então, mais ou menos seria isso, a vontade de fazer algo diferente eu tenho, como dizem, sangue no olho, né? E a gente sabe que tem que encarar também um processo de entendimento para compreender, para poder fazer. Hoje eu venho acessando algumas coisas e tendo consciência sobre ciclos, né, econômicos, de mercado, projetos, blockchains. Então, do ciclo passado para esse, que a gente está atualmente, muitos projetos vão morrer na praia. Inclusive, na próxima pernada de queda que o Bitcoin vai fazer, vários vão ficar para trás. E a gente vai entendendo algumas coisas de tokenomics, desbloqueio de token, entre outras coisas, que impactam, né, no movimento. Até está vindo tecnologias baseadas em IA, em tecnologia modular, em outras cambal aí, com mil vezes mais potente que as tecnologias que estão rodando hoje, né? Então, ao mesmo tempo, não penso em fazer algo assim, ao ver navios, né? Pensando só no tempo de agora, né? Mas que estamos aí, o que eu puder fazer para a gente poder acelerar e trazer mais gente também. Até ontem eu fiz uma publicação no Instagram falando disso, né? Falando do Pega Visão Camps, porque é uma iniciativa que a gente tem que abrir para mais pessoas também, né? Na medida do possível e do momento correto, né? Mas é isso aí, eu passo para a Pri. A Pri não falou ainda, Pri? Beleza, Não, Guilherme. não, não Só falei. quero saber se você se compromete com os pontos elencados ali com a Deruíla no Não, para chat. mim, quais são os pontos que a Deruíla falou? Deixa eu ver o que a Deruíla falou. Encontro Outro semanal, encontro semanal às 20 horas, contando uma por semana, trocar ideia com alguém, rastro, sim, com toda certeza. Eu acho que é o básico, tema de casa. Eu acho que a gente dá para fazer um esforço, sim. Apesar que eu também estou com bastante alunos ensinando sobre blockchain, entre as coisas aí para projetos, né? Entendendo um pouco, cada vez um pouco mais de blockchain. Então, eu tenho interesse sim e eu me comprometo 100%. Se eu puder ir fazer, Maravilha, só querido. me... Priscila, você, querida. Obrigado, querido. Vamos Oi, lá. obrigada. Obrigada, Guilherme. Sim, me comprometo sim, nesses 3 pontos aí. Acho que tinha mais um quarto ponto, eu já não me lembro aqui agora. É só uma questão, quando é porque esse horário, às 8 horas, eu pego a minha filha no curso ou entre 7 e 8 horas. Às vezes eu pego ela 7, às vezes 7h30, às vezes 8 horas. Então, pode ser que eu esteja, no caminho, em trânsito, ou entrando em casa e aquela correria, cachorro latindo, criança chorando, ou criança que eu digo aqui do vizinho, tá? Não tem criança aqui em casa mais. Eh, Porque a cachorra late alto, e aí a filha do vizinho acorda e começa a chorar. Eh ou pode ser também que eu esteja
meio que resolvendo algum pepino, ou, enfim, trabalhando, tendo que fazer alguma coisa, e aí eu não vou estar 100% aqui com vocês. Eu vou estar meio que dividida, mas eu vou fazer o possível para que isso não aconteça. Teve um dia aí, por exemplo, que eu estava até meio avoada, porque justamente eu estava aqui presente e ao mesmo tempo estava dividindo a minha atenção, né, com outro negócio que eu estava resolvendo pepino, na verdade, de trabalho. Então pode ser que aconteça isso, mas aí é uma eventualidade, né. Mas fora isso, tá de boa, me comprometo sim. Passo pra eu não sou muito de falar em grupo, tá, gente? Eu vou falar que eu tenho horror a grupo, gente. Ai, meu Deus. Mas, Tá. eu tenho horror a grupo. E não, embora eu participe de um monte de grupo, nossa, mas eu tenho horror, eu peguei ranço de grupo, mas enfim, a gente pode trocar lá na medida do possível, né? Surgindo Mas, dúvidas, etc. Priscila, isso aqui não é um grupo. Isso aqui é uma dinâmica de rede. A gente forma Não, o umas. grupo do WhatsApp que eu tô falando. Ah, tá. Que eu tenho horror, não. Imagina, Vini, que eu vou falar que eu tenho horror aqui ao grupo de vocês. Imagina, tô falando um grupo de WhatsApp, de trocar via WhatsApp, entendeu? Eu prefiro A gente, ligar a para a gente, pessoa e falar com a a pessoa. gente, a gente nem chama de grupo, a gente chama de ponto de contato, né? Um ponto de contato ali no Ponto de WhatsApp, ponto de contato. contato no Telegram. É. Tá, Mas vamos lá. tá. Vamos lá, querida. Pode continuar. Passo para o Tem a Cauê. Eli, o Cauê, exatamente. Vai lá. Valeu, Pri. Bom, eu tô feliz de estar de volta. Quero retomar tudo assim, mas eu não queria me comprometer ainda. Eu não sei se eu vou conseguir. É, Tô fazendo muita coisa, cara, e tá difícil para conciliar com a família. Mas esse é o meu primeiro esforço para estar retomando assim. Então, eu quero esperar um pouco mais para me comprometer, mas eu vou estar fazendo o meu máximo. Acho que é o que eu consigo dizer assim para estar acompanhando e tá podendo contribuir assim, né? Eu não consegui acompanhar os últimos conteúdos. Eu vi que teve, mas eu demorei a entender qual era a dinâmica, o que de fato tinha que ser feito. Acho que eu comecei a perder, na verdade, quando vocês trabalharam o vídeo dos ruídos, né? Eu acho que foi esse vídeo. Foi bem aí que eu acabei perdendo um pouco da sincronia. Então, eu ainda não sei se eu vou conseguir me comprometer a toda quinta-feira, mas eu estou sempre olhando o grupo, estou sempre acompanhando o que acontece. Toda vez que tem um encontro, eu vou lá e vejo se teve alguma publicação, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que eu só não vou conseguir me comprometer com estar em todos, mas eu vou tentar fazer a lição de casa quando tiver, se ela tiver ali no grupo, e fazer o estudo assíncrono, os estudos assíncronos de algum material. Eu queria. Oi, oi, tudo bem? E eu queria conseguir trocar uma ideia com a Claudinha para ajudar ela em qualquer coisa que ela precisar, assim, no sentido de como formatar um projeto e às vezes até algo que seja repetitivo e que ela tá cheia de coisa para fazer lá e que às vezes eu consigo dar um jeito de automatizar. Não sei, queria disponibilizar isso, sim, deixar disponibilizado um pouco do meu tempo para poder tirar um pouco da sua pressão, tá, Claudinha? E vamos trocar uma ideia ali no WhatsApp. Aí a gente vê isso aí. Valeu, galera. Obrigada, Cauê. Eu vou, tô me ressincronizando, galera. Então, tenham paciência comigo. Passo para ele. Bom, como eu falei, eu sou bastante comprometida
Eu já tenho essa quinta-feira reservada para esse momento aqui, para esse encontro. Acredito que, como foi falado, talvez a gente tenha que dar um gás um pouco maior. Porém, assim, mais um dia da semana não vejo que talvez seja produtivo. A gente ter vários dias e pode ser que a gente acaba não conseguindo se dedicar e fica na agenda 2 dias e acaba não acontecendo. Eu acho que a gente pode manter um dia e dar esse gás aí nesse dia que é as quintas. Não sei, talvez podemos começar também meia hora um pouquinho mais tarde, se isso traz um pouco mais de leveza, porque a gente às vezes consegue manter aí um certo ritmo de horário também. Nós somos bastante dinâmico quando queremos, e de não ir, né, até 11 horas ou meia-noite. Então acredito que também podemos ter aí essa flexibilidade. Eu fiz minha atividade da nuvem, não assisti todos aqueles vídeos, mas assisti um também, né, mas procuro aí estar sempre atenta ao conteúdo do grupo, né, quando surge algo, procuro ali também responder, enfim, acho que como foi colocado, esse é o básico, mas ainda é um básico que requer aí um desenvolvimento, né? É um músculo que a gente tem que desenvolver às vezes, né? Até por básico requer um pouco disso, né? Então, assim, eu chego comprometida, mesmo não presente, né? Mas quando eu não puder, isso é quase muito difícil, a não ser que eu esteja no meio do trânsito, gente. Porque às vezes acontece, a gente tá aqui em São Paulo, você tá num lugar, você acha que você vai chegar em casa antes das 8 e aí você ainda nem chegou, tá no meio do caminho. Né? Mas fora isso, assim, né, as quintas-feiras, para mim, é esse momento aqui, né, estar aqui. Então, eu acho que o bacana mesmo é só a gente ter mais, não digo comprometimento, né, mas que a gente possa, de fato, estar, né, juntos, né, e a gente pode fazer render 1 hora e meia, meia hora. Pode render muito mais, às vezes, do que 2 dias, né, de trabalho. Né. Então, assim, chego, como sempre, aí, me dedicando aí para caminhar, né, cada vez mais rumo ao topo. Maravilha, maravilha. Antes da a gente fazer mais uma rodada, a gente espiralar, né? Fazer mais uma rodada espiralada no nosso cipher que a gente está girando aqui. Uma coisa que eu vou tentar fazer, já busquei fazer semana passada, não consegui, essa semana já fiz contato, é tentar resgatar o Thiago, tá? O Ágota. Ele está sem equipamento, vou ver se eu consigo arrumar um equipamento para ele poder voltar, né? Porque eu tenho certeza absoluta que ele é apaixonado por essa dinâmica aqui, não só essa, como pelo Rerê, também pelo Greenpeace, né? Também faz parte do Greenpeace Brasil, enfim. Eu vou tentar fazer um esforço de estar resgatando aí o Thiago para ele poder estar aqui com a gente, tá bom? Por toda a dedicação dele, por todo o carinho dele, é um esforço que tem que ser, eu entendo que tem que ser feito, né? Então, só compartilhando isso para vocês saberem. Bem, vamos lá, gente. Vamos fazer essa vai ser a nossa última rodada espiralada. E o que eu já posso de antemão dizer é o seguinte: a gente pode sim começar às 8h30. Se for uma coisa que para vocês é mais tranquilo, não começamos 8, começamos 8h30. Beleza? Podemos também fazer, em vez de fazer 2 horas, a gente pode fazer 1 hora, 1 hora e pouquinho. Tá? Ou seja, vai de 8h30 até 9h30, 9h40, 45. Muito eventualmente vai chegar, digamos, 10 horas. Entendeu? Tipo assim, a gente trabalha aí com 1 hora. Beleza? Isso dá para a gente fazer também, sem problema nenhum. A principal questão que eu acho que é uma ficha que eu não sei se caiu para todo mundo é que o terceiro ciclo dessa exploração, dessa iniciativa aberta que a gente está fazendo aqui, dessa dinâmica de livre aprendizagem, ou seja, do WTF 3 pega a visão Caps, ele já ganhou vida já com essa dinâmica
completamente ligada à cocriação do Rerê. Então, nesse sentido, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, amanhã está pré-marcado, a princípio, eu vou confirmar, tá, Priscila, direitinho, começar o mapeamento básico do projeto da Priscila e do Will, que é o GROX, GROKX, GROX, tá? A princípio está marcado amanhã. Eu tinha mais ou menos confirmado com você, mas eu vou ver direitinho, porque tem outros fluxos aí, mas eu estou ajeitando os fluxos, tá? Para que a gente possa começar amanhã às 5 horas. Então, assim como vai fazer isso, e semana que vem vai fazer com a Greenpeace Brasil, né, que é uma interface do RE com o protocolo cultural integrativo, dá para fazer com os projetos de todo mundo. Por exemplo, no caso da Claudinha, nem é o mapeamento básico. No caso da Claudinha, querida, é continuar e terminar o mapeamento crítico, porque nós já começamos, só que não terminamos o mapeamento crítico. E isso eu estou falando para você, isso vai fazer 7 meses. Acho que vai fazer uns 6, 7 meses na outra vez que a gente parou o mapeamento crítico. Entendeu? Então, é terminar. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, essa dinâmica aqui é uma dinâmica livre-aprendente, não é uma dinâmica conteudista, baseada em consumo de conteúdo ou teórica, certo? Aqui é uma dinâmica prática e pragmática, para você trazer isso para a sua vida e para o seu projeto. Né? Então, é isso, ou seja, isso significa dizer aquilo que eu falei para a Cláudia há pouco. Conseguindo finalizar o mapeamento crítico do Doces Lembranças, a gente vai fazer ignição e cocriação de uma piscina comum de recursos compartilháveis, que vai ter uma ligação com a Greenpeace Brasil, que vai ter uma ligação com finanças gerativas na Web3, por exemplo. Entendeu? Vai ter uma ligação com Gave Angels, para investimento anjo. Olha que legal. Então, assim, isso aqui, gente, é uma exploração prática e pragmática, da gente explorar juntos. Né? É livre aprendizagem, aprendermos juntos. E, ao mesmo tempo, vocês prototiparem coisas novas para a vida de vocês e para o projeto de vocês. Isso aqui não é uma dinâmica como se fosse um curso, um programa na academia, não. É muito diferente disso, nesse sentido. Entendeu? Então, é isso, eu estou reforçando para vocês entenderem a questão prática e pragmática que faz parte disso aqui, beleza? Dessa dinâmica, que está intrinsecamente ligado à cocriação do RE, o protocolo cultural web3 gerativo. Beleza? É isso. Dito isso, como é que nós vamos finalizar o nosso Sincap de hoje aqui? Nós vamos finalizar hoje o Sincap ouvindo, vendo, conferindo o trabalho que a Deruela fez, né, com a nuvem de tags, de tags dela com relação ao primeiro cipher, tá? E pegando um feedback da Priscila, que embora ela não tenha conseguido entender muito pouco ou quase nada dos dois, daqueles 3 ela conseguiu assistir 2, né? E depois ela assistiu um outro que foi muito impactante para ela, a gente vai conseguir, vamos fazer a dinâmica de escuta empática para escutar, né? A Priscila, obviamente, vai explicar o que ela assistiu e vai dizer o que ela depreendeu do que ela assistiu. E a gente vai fazer a mesma coisa com a Deruela. E caso a Eli também tenha alguma coisa nesse sentido para também compartilhar, beleza. Caso o Ale tenha, ótimo. Então, nossa última rodada espiralada é vocês compartilharem o que vocês até agora aprenderam e depreenderam e que já materializaram na forma de uma nuvem, na forma de um entendimento, de um insight, né? Afinal de contas, nós geramos o primeiro cipher, né? Beleza, galera? Então, vamos começar com a Deruila, tá bom? Deruila, querida, fica à vontade aí para você compartilhar a sua nuvem de hashtags que você fez com relação ao primeiro cipher, seus aprendizados, suas impressões, seus insights. E aí a gente faz esse último giro, tá? O último giro espiralado da nossa rodinha de cipher aqui. Tá aqui, abriu o microfone, né? Senão eu não consigo falar. Uhum.
Esse é nosso hash. Sasha. Se tem, esse é o hash que foi gerado no protocolo de geração de hash do blockchain do Bitcoin chamado SHA-256, né? SH-256. Mas vai lá, querida. Tem algum som? Se tiver som, você vai ter que compartilhar. Não, não tem. Eu queria até que ia pôr, mas não coloquei, não. Ficamos... Bom, é bom que não tenha também para eu ficar falando aqui em cima. Bom, o local tinha dito para a gente fazer de título, né? E aí eu coloquei esse de título, mas tem um subtítulo que é simples, né? Para entender o que que é. Aí eu tô dizendo mapa mental, tem meu Instagram, que tem a ver com tag, né? E aqui embaixo tá deleite-se agora. Aí essa parte aqui é a fluidez. Eu dividi em duas partes, fluidez e estranheza. E aí eu descobri que a fluidez para mim é mais... Bom, a fluidez para mim, na verdade, é o que é como eu interajo, assim, com as coisas. Com gestão, porque tem essa questão de espera, tem uma questão de maturação do tempo, esperar, assim, absorver, compreender, depurar, sabe, essas coisas. A visão dele, às vezes, assim, a gente escuta alguma coisa e a gente, às vezes, tenta levar pro pessoal, assim, nossa, a pessoa tá falando assim pra mim, isso, mas, na verdade, é só uma visão da pessoa, né? Então, essas tags, essas são mais do que eu ouvi, né? E, e é uma coisa que antes o simples às vezes causa mais estranheza do que o complexo, e tudo isso que é a manifestação humana, a interação, é muito, muito artístico. E é como eu me defino, assim. Então, essa é a minha parte da fluidez, que, claro, posso incrementar muito mais. Só que nisso eu me defini. Por enquanto, é um espelhamento. Essas palavras da fluidez é um espelhamento para mim. É como eu interajo com o mundo externo e interno. E então não tem fora nem dentro. E aí agora tem a estranheza. A estranheza eu dou uma bugada, né, de cabeça para baixo. Aí a estranheza foi aquela questão de bioincorporação. Bom, quem não sabe, vou dizer, sou estudiosa há muitos anos, não só estudo, mas pratico, né, todas as religiões. Então, bioincorporação, eu fiquei, deu tchutchu aqui na minha cabeça, não compreendi, deu uma travada. O que que a gente está incorporando? Aí fiquei pensando na possibilidade do que a gente compra, né? Não como conteúdo, mas não já cheguei já dei um spoiler. O que a gente compra como ideia dos outros e acha que é nossa. Então a gente pode incorporar coisas que fica como se fosse uma nuvenzinha, sabe, ao redor do corpo, mas isso não nos pertence. Isso só está próximo de nós. E às vezes nos identificamos com isso. E a gente acha que isso por ser um gás, é natural e isso faz parte de nós, talvez não seja isso. Claro que, como bateu uma estranheza, então eu estou meio que repelindo, mas pode ser também uma bioincorporação de coisas boas, né? Coisas muito boas. Às vezes mimetizamos algo que faz bem pra gente. E a gente consegue experienciar com o olhar do outro, e aí depois a gente descobre que não tem um outro. Porque, enfim, vários pontos, assim como esses pontinhos aqui do fundo, né? Parece que tá tudo separado, mas na verdade tem algo invisível que nos conecta, que é essa organização do campo mórfico. E então, aí tem outra parte, essas outras, nossa, tem bastante aqui. Vou ler, né? Interligar a comunicação. Deu assim, caracas, que dificuldade. Aí eu comecei a olhar assim, o que que é essa interligação? Tem coisa que eu não vou entender. Desculpa. Tem coisa que eu não vou entender, assim, que a pessoa tá falando, é muito técnica. Mas aí, o que que eu aprendi no Pega Visão? Porque eu não pergunto, né, o que é? Porque
pequenininha, eu buscava, né, no dicionário entender as palavras que as pessoas diziam, porque parecia que cada um falava a mesma palavra, mas tinha sentidos diferentes. Então, a etimologia da palavra me faz ter uma base, uma intenção mais tal, aparentemente pura sobre o que a pessoa quer dizer. Aí isso também tem a ver, algumas palavras a mais do vídeo dos ruídos da conversa, que para mim eu já assisti, eu acho que umas 3, 4 vezes, e eu gosto muito desse vídeo, eu tinha visto ele antes, assim, muito antes, que o vídeo tinha me mostrado, eu falei assim, caraca, estourou meu coco. E aí quando ele fala multi para muitos, aí eu assim, caracas, meu, explodiu. E às vezes tem um monte de gente sendo comunicador, mas ele só tá, como é que se fala? É como se fosse um vocal, né? Ele só tá cantando ali. Ninguém às vezes está interagindo com eles. Assim, é uma solidão, assim, tipo, gente, é minha viagem, então é isso aí. Agora, os ruídos ainda me causam estranhezas, porque como a gente é mais a gente, assim, não sei, né, se todo mundo é, não posso deduzir também pelos outros, mas como eu, pelo menos, sou mais sensível, eu consigo ouvir além das palavras escritas, ditas, e então os ruídos não é só com a vocalização que temos, também com os nossos sentidos, e isso ainda me gera estranheza, quando as pessoas estão falando de um jeito, mas na verdade o sentido diz outro. Aí uma coisa que bugou também minha cabeça foi quando a Claudia falou rolinho de filme, que eu fiquei assim, rolinho de filme. Nossa, minha cabeça foi na infância, voltou depois foi pro Instagram, falei, nossa, meu, rolinho, será que ela tá querendo falar do carrossel? Comecei, foi bem bobo isso, mas a mente foi presente, passado e futuro em segundos. Aí acho que se eu não me engano, foi o Benny, disse assim, seguir o protocolo. Ai, Benny, que isso, Benny? Que é seguir o protocolo, né? Que eu que sou mais. Não é que eu seja rebelde, gente, é que, como eu não vivi muitas essas etiquetas, né? E eu não conheço marca, não conheço carro, não conheço artista, não conheço. Não é que eu não conheço porque eu não quero, eu não conheço porque eu não queria me ocupar com isso, porque isso é um detalhe, assim como o nome, né? Enfim, aí Nietzsche. Aí a Pri tinha falado alguma coisa de Nietzsche e eu não entendi nada que ela falou de Nietzsche, eu não entendi o encaixe que ela fez. Eu falei assim, gente, eu tô boiando aqui, cara. Porque quando eu comecei a dar o clarão na minha cabeça, porque acontece essas bombas cognitivas que abrem um clarão, que você fala assim, gente, onde que eu tô no tempo e espaço? Que eu não tô, minha minha cognição já foi para as cucuias. Mas isso não é ruim, porque de fato a gente não tem controle mesmo de algo tão assim fisiológico, orgânico que acontece com a gente. E isso é bom, né? A gente saber que a gente é impactado com palavras que são chaves ou fechaduras. Aí eu acho que foi o Gui que falou do blockchain, que o blockchain não estava tão descentralizado, algo assim, aí eu associei com a experiência que eu tive de contrato inteligente, na verdade, estudo de contrato inteligente, e aí eu achava que não tem nada a ver, cara, fazer contrato inteligente, porque, assim, e se a pessoa sai, sei lá, ela perde o acesso à carteira, ela vai ficar recebendo, então vai ficar enviando um recurso para um lugar que vai ficar estagnado? Que loucura! Era mais fácil fazer carteiras coletivas, que o coletivo acessasse, né? Se a pessoa. É porque eu sempre penso que alguém vai morrer. E se alguém morrer, a gente vai perder o acesso? Que loucura! Mas isso pode acontecer, né? Mas enfim, minha cabeça, né? Acontece, vida e morte. Aí, esse negócio que eu também não entendi muito, mas parece que é binário, que você estava falando, Saif, que os árabes definem assim, ou é nada, ou é um. Ou é zero, ou é zero, um. Aí eu assim, então, é meio binário, né? Se é zero ou se é um, meio binário. Mas aí, como é um código que eles, né, que criam e tal,
Pode ser isso, como pode não ser, mas isso aí tem que o Vinícius, né? Ou aprofundar isso com a gente pra gente quebrar o coco, ou passar a mão na nossa cabeça e não aprofunda. Aí também tem essa outra parte que era o Cypher. Bom, pode ser que eu esteja falando errado, mas é aqueles rapper que fazem linguagem codificada, que você tem que ouvir várias vezes para você entender a mensagem. E eu disse, caracas, os poetas são assim, os filósofos são assim. Ah, então é por isso que a Pri falou do Nietzsche. Aí começou a fazer conexão. Aí eu falei assim, pronto, tô voltando assim a ter um entendimento mínimo, né? O chá, esse chá que a gente fez, esse negócio aí, eu não sei, porque quando o Vinícius abriu o Zoom, aparece uma tarja acinzentada que não mostra a barra ali onde que tem o domínio. Então, eu não sei o que é aquele site, não investiguei, porque eu não acessei. Mas então eu não entendi muito bem essa sigla chá. E uma vez também a Priscila, ela falou que o chá que terá 256. A Priscila falou que o 256 era um número gemiátrica, sei lá, eu escrevi isso aí, que é a coisa que é o mais próximo que eu entendi. E aí eu falei assim, bom, eu não estudo a cabala assim tão a fundo, né? O livro que eu comprei tá em aramaico, né? Eu só vou ler com os olhos a energia. Mas enfim, dá para dar umas traduções, mas e uns cursos aprofundados. Mas eu pensei, putz, por que eu quero me aprofundar nisso? É porque isso empacou, que eu não entendi. Porque assim, às vezes tem todo um contexto, mas tem uma palavra que eu não entendo, eu quero entender, eu quero super entender. E aí eu fico empacada com a palavra, mas sou eu, né, na minha dinâmica. E esse hash, que eu acho que não sei se eu escrevi certo, por isso que eu coloquei um pontinho de interrogação, e que tem a ver com Sasha. Não, Sasha não, Nossa, meu Deus do céu. Chá 256, que é o nosso título aqui, que tem a ver com as conversas com ruídos e tal. Mas, gente, tudo que eu coloquei aqui foi só uma estranheza, eu no meu mundo interno, tá? Não é para vocês achar que é alguma coisa com vocês, não é nada pessoal. Sou eu com o meu mundo interno. Aí, bom, agora é um convite, né? Pra gente entrar no espiral do universo. Acabou. Sensacional, querida. Muito bom. Isso aí foram as impressões, as estranhezas, enfim, os insights que a Deruila gerou em função do conteúdo, não são poucos vídeos das conversas, né? Que a gente gerou o cipher em torno dele, certo? Então, foi o que a Deruila acabou de compartilhar com a gente. Muito bacana. Eu adoraria fazer agora uma rodada de apreciação em cima disso, mas essa não é a ideia agora aqui. A ideia é a gente deixar vir à tona, né, o que cada um aqui já explorou, né, e que já materializou, como o que a Deus acabou de compartilhar. Então, vamos passar agora aí para a Priscila. Priscila, querida, fica à vontade para você compartilhar o que ela apresentou a nuvem de tags dela em função do Cypher, né? Não são poucos dias de conversa. Fica à vontade para você apresentar o que você quiser, ou se Tá. as suas observações em cima desses vídeos que eu passei, desses conteúdos, fica à vontade aí. Aham. Tá. Sobre o hash, eu acho que o tag que ficou mais na minha mente foi com relação à palavra cipher, né? Que da Grécia corresponde a um círculo, em árabe nada ou né? 0 ou 1, alguma coisa assim. E eu acho que foi o que mais ficou. Acho que foi o que mais ficou. Mais ficou marcado para mim, assim. Eu me prendo muito a significado de palavras, a significado oculto, significado antigo, né, etimologia, etc. E com relação aos 2 vídeos que eu vi, eu tô tentando me lembrar aqui. O primeiro foi absurdamente difícil, complexo de entender. Eu me lembro que começou falando sobre a diferença ontológica
newtoniana, e aí falou um pouco da física das partículas, e depois a física, que eu não lembro que nome que ele deu, mas basicamente falando energia. E ele trouxe um contexto ali meio quântico até, eu diria, porque ele falou ali de início sobre matéria, sobre partícula, e depois falou sobre energia, né? Sobre algo não material. E aí me parece, pelo que eu me lembro, assim, foi tudo em cima disso, todo o conteúdo foi em cima disso, né? Mostrando essa não diferenciação, mas mostrando que tudo é a mesma coisa, né? Tudo é a mesma coisa vista por duas óticas diferentes, né? Basicamente isso. O segundo vídeo, eu realmente não me lembro. Ai, eu não me lembro do conteúdo do segundo vídeo. Porque o primeiro vídeo eu vi uma vez, depois vi mais uma vez pela metade. O segundo vídeo eu já não me lembro aqui. Eu vou até dar uma olhada aqui no título. Peraí, deixa eu olhar rapidinho, só para ver se vem uma lembrança aqui. Peraí. Informação, organização e controle. Não lembro, gente. Não lembro, peço desculpas. Mas é porque, assim, não é que eu sou ruim de memória, não, eu sou boa, mas é porque, como eu não entendi muito bem, aí eu não fixei, né? Por esse motivo. Mas eu acabei vendo um outro vídeo falando sobre cibernética também. Não sei se eu vou fugir aqui do assunto, mas acho que não. Falando sobre comunicação, sobre fonte. Aí eu já consegui compreender, porque fica mais claro para mim, e eu fixo mais a minha memória, quando eu consigo criar analogias, quando eu consigo, quando me traz lembranças, quando, né, por exemplo, lá daquele primeiro vídeo, me lembrou muito física quântica, né, falando sobre a propriedade da matéria e tudo mais, né. E como essas duas vertentes se conversam e como a gente, conversa com isso também, né. Mas tipo, eu achei que falou é como se eu estivesse vendo um vídeo, sobre tudo aquilo que eu já sei, só que sendo falado de uma maneira muito difícil de entendimento, muito complexa. E eu fiquei pensando: "Ué, mas você tá falando de física quântica aqui, e como a gente, conversa com tudo isso, né, e como é a questão da comunicação e tal". Bom, enfim, esse outro vídeo que eu vi, que fala sobre comunicação, eu achei muito bacana também, é sobre cibernética também, e tem uma parte que corrobora com o primeiro vídeo, que tem a ver com o primeiro vídeo, com o que foi falado no primeiro vídeo, da comunicação da fonte, da origem, do propósito, dos ruídos, do receptor. Enfim, gente, estou tentando me lembrar aqui tudo que eu tentando criar aqui alguma cognição aqui, mas eu acho que é isso. Talvez não tenha sido claro, mas é o que tenho para hoje. Bom, querida. Maravilha. Tá, olha só, gente. Repara só como é que vocês são extremamente heterogêneos, né? Vocês são muito diferentes. Vocês têm cognições completamente distintas, né? Eu acho fascinante. Fascinante por quê? Porque cada um aqui tem uma base cultural, tem a própria linguagem que a gente usa, que é o português, né? Ele tem vários dialetos. Então, o Guilherme, que é do Sul, ele tem toda uma compreensão de dialeto que é diferente da Deruíla, que está em São Paulo, que é diferente da Pri, que é aqui do Rio, entendeu? Então, percebam como é que isso por si só já é rico, né? Ou seja, essa dinâmica de cognição diferente, de percepções de uma palavra só ter diferentes sentidos e percepções para cada um de vocês, entendeu? Então, esse é o desafio da gente fazer o que a gente está fazendo aqui, de vocês entenderem cibernética não sobre uma lógica conceitual acadêmica, e sim sobre essa prática ruidosa, atritosa, entendeu? Assim, e que gera até uma espécie de desconexão cognitiva entre vocês, porque, tipo assim, causa estranheza. Porque é exatamente isso, uma habilidade que nós deveríamos ter, essa capacidade de nos entender,
acredite vocês ou não, nós temos uma capacidade muito baixa de nos entender. Baixíssima, ralíssima, muito rala. Parece que a gente se entende, né? A gente se entende, sabe por causa de quê, Veru, querida? Por causa dos protocolos que a gente estabelece. A gente, não é porque a gente é obrigado a seguir protocolo, a gente estabelece protocolos da forma de vestir, da forma de falar. Não é isso? Não é etiqueta, é um protocolo. Então, isso tudo comunica. Então, só que não comunica a nossa complexidade, comunica aquilo que é mais externo, né? Para que as pessoas possam se entender, né? Então, o desafio do que a gente está fazendo aqui no terceiro ciclo é esse: é lidar com toda a complexidade de cada um de vocês, com todas as estranhezas, né? E a gente encontrar formas de vocês conseguirem minimamente se espelhar, minimamente se entender. Porque, acreditem, vocês não estão se entendendo. A gente não se entende. A gente se entende muito... Pela linguagem, inclusive, é muito difícil a gente se entender. A gente se entende muito mais pelos gestos, por exemplo. Muito mais pela imagem, que são dinâmicas complexas, mas que são dinâmicas complexas simples, né? Então a gente consegue entender. E a cibernética destrincha tudo isso, né? Abre o código disso, para você entender o que está por detrás do pano, para entender como é que nós funcionamos como seres, né? Para entender como é que nós entendemos nossa existência e o que a gente chama de realidade. Então está sendo muito bacana ouvir, entender da Deruila o que para ela, até agora, né, foi a nuvem de tags dela em função do primeiro cipher que geramos em cima do Não São Poucos Ruídos das Conversas, e da Priscila também, e na sequência do conteúdo que a Priscila tentou entender, que eu passei. Mas a ideia foi essa mesmo, tá, Pri? A ideia foi entender até que ponto vocês conseguiriam gerar um mínimo de aderência da forma como o Mariucci explica. E o Mariucci é o que melhor explica. Caramba! É o cara mais didático e o cara mais simples para explicar. Se você for pegar outros acadêmicos que trabalham com isso, aí é que vai parecer que esse cara está viajando em todas as maioneses do universo, entendeu? É muito louco mesmo. Bem, é muito hermético, né? A palavra é essa, é muito hermético. Bem, gente, eu queria saber se, nesse sentido, o Guilherme gostaria de compartilhar alguma coisa no sentido do que ele compreendeu até agora. A mesma coisa fica valendo para a Claudinha e a mesma coisa fica valendo para a Eli. Eu não vou perguntar isso para o Cauê, porque o Cauê realmente não estava aqui com a gente. Mas o Cauê, obviamente, vai fazer. O Cauê vai fazer a apreciação, o check-out dele no final. Fala aí, Guilherme. Eu assisti os vídeos, foi compartilhado no Pega Visão, inclusive compartilhei para mais pessoas estarem entendendo um pouco desse movimento de inclusão tecnológica, né, de movimento. Ele é bem como o que você falou, né? Ele é bem didático na parte assim, de quem trabalha com essa parte de estudo de faculdade. A gente também fez o entrelaçamento há 3 semanas atrás, né? Eu anotei algumas coisas sobre Cyberpunk, Cyber, né? E era isso. O Cypher. Cypherpunk. Cyber. Não o Cyber. Cyber é uma outra história. Acho que tem uma ligação. Depois a gente explica essa ligação melhor. Mas fala, Guilherme. O que mais, querido? Não, seria isso. Tá. Então, beleza. Claudinha, você deseja compartilhar o que você até agora aprendeu? Você conseguiu depreender do que você entendeu que aprendeu até agora, no que a gente vem explorando aqui no terceiro ciclo? Gente, essa foi a melhor, né? O que você acha que tu aprendeu? Então, eu vou falar o que eu acho que eu aprendi, né? Eu aprendi que existe uma história por trás do Web3 que ela não foi bem explorada lá e que a gente traz para o nosso meio, que é justamente prático. Ele não é cibernético, ele não é digital, né? Ele nos interliga, mas como pessoas nessa matéria aqui,
não necessariamente inteligência artificial, não com esses desdobramentos da internet comum. Isso é o que eu, né, consegui entender, de que nós não estamos falando de velocidade da internet, nem velocidade do quanto eles vão jogando aí, transmitindo e esquecendo o ser humano. Não, nós estamos aqui, somos parte integrante, como disse a Deroíla muito bem, vai nos desenvolvendo e faz com que a gente não se preocupe com, com, com palavras, com a marca do carro, a velocidade com que é criado um novo produto digital, ele não é o mesmo no nosso mundo real. E aí, por isso que é muito mais impactante quando a gente aprende aqui e consegue fazer esse entrelaçamento e compartilhamento com quem não sabe, como eu, mas que eu consigo me conectar com vocês. Eu acho que nada mais lógico e maravilhoso do mundo Web3 de compartilhar uma pessoa que não é boa mesmo, ela já falou que ela não é, mas que ela consegue se comunicar e se expressar a ponto do meu querido falar, vou ter que ajudar. Cauê, maravilhoso, falou, pronto, está passando perrengue, deixa eu ver o que eu posso fazer para acabar com esse perrengue. Isso é Web3. Se eu aprendi ou se eu não aprendi, eu estou aqui. Web3 regenerativa. Regenerativa. Porque... é regenerativa, eu não posso nem esquecer disso. Eu tenho que botar essa palavra aí. Existe uma degenerativa, que é a maior de todas. A Web3 está aí fora, é a degenerativa, da especulação, do mercado de cripto. Mas, em suma, legal, Claudinha, querida. Pô, não sou eu que vou dizer se é isso ou não. Se para você isso faz sentido, faz. Então é isso, entendeu? Então tá bom, obrigada. Aí agora vamos. Quem deseja se manifestar mais aí? Tem aí o Alê e tem ainda a Eli. Eli, querida, vai lá. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho da minha nuvem. E eu fiz, não com toda essa estrutura da Dero, mas os pontos, né, que para mim aí, eu guardei, né, e está na minha mente, né, com relação a tudo que a gente já viu. Então, para mim, acho que essa primeiro ciclo, né, esses nossos encontros trouxe muito essa questão do nosso ecossistema, mas não o ecossistema como ponto global, mas sim como regional, como é que eu estou me envolvendo com o que acontece dentro da minha rede, né, dentro do meu mapeamento regional, antes da gente pensar em como eu posso aí, de fato, ser uma contribuição para um mapeamento mais global. O quanto a parte da integração ainda é algo que requer, né, a criação de um músculo constante para compreender que interação nem sempre é também integração, né? Eles são duas coisas que caminham juntos, né? Porém eles trazem talvez aí até um desenvolvimento, né? Um engajamento bem diferente, né? Da onde nós queremos chegar e como. O quanto são detalhes importantes que muitas vezes passa despercebido por nós. E os ruídos de comunicação, né, quando a gente não consegue, né, estar presente conosco dentro da nossa vulnerabilidade para pedir ao outro, né, um auxílio, uma clareza de ideias. Esses são ruídos de comunicação internos. Do tipo, talvez a minha pergunta não seja tão interessante. Então, muitas vezes a gente acaba não se colocando, né, por conta disso.
eu acho que mais do que ninguém eu sei o quanto um grupo, né, ou as perguntas feitas podem levar a uma construção imensa, né, de algo, sair de um lugar, de um espaço do zero e para uma ideia totalmente pronta em questão de um dia. Então acho que por isso que eu falei que talvez não necessariamente a gente tenha que se reunir várias vezes, né? Mas eu acredito que um dia a gente consiga aí criar muita coisa bacana. A construção do projeto Empreender em si, ele saiu em um dia, né? Então, em um dia a gente conseguiu aí unir várias mentes, né? E criar, isso. Então, isso é quando a gente quebra aí todos esses ruídos de comunicação, quando a gente sai do mapeamento regional e entende como eu posso contribuir com o global, que foi o que foi aí criado, né, nessa interação, né? Então, é realmente algo desafiador, mas não é impossível, né, que possamos criar aí coisas bem significativas. Não vou entrar no mérito do vídeo, porque eu acho que a Pri já falou bastante, acho mais do que eu. Eh, e assim, né, acho que para a tarefa ficar boa do vídeo, acho que a gente tem que quase que assistir um pouco em casa para poder anotar melhor. Né? Acabei assistindo o meu dentro do ônibus, então não tive essa parte aí de anotar, né, alguns pontos. Eu sou um pouco mais da escrita, né, para mim eu tenho que escrever, porque senão depois eu não lembro. Então acho que é um pouquinho aí disso. E aí eu passo para o Cauê. Tem o Alê ainda, tem o Alê, e é isso, tem o Alê. Tem um Alê antes de a gente passar Então o eu que. passo para ler. Ale, querido, fica à vontade para você compartilhar o que até agora foi significativo nesse início de exploração do terceiro ciclo aqui da primeira edição do Artefact 3 Pega Visão Campus. Fica à vontade. Tá com a gente, Ale? Eu acho que ele caiu, viu, Vini? Ele mandou uma Pelos... mensagem no grupo, deve ser tipo um bot. O Alê disse que a bateria do celular dele acabou e ele não viu. Aí ele se despediu no WhatsApp. Então, beleza. Então, Cauê, para você, querido, faz a sua apreciação e já começa contigo para fazer o check-out. Vamos lá. Só um minutinho, rapidinho. Bom, muitas coisas. Primeiro que eu tô louco para terminar de ver o vídeo. Eu não consegui terminar. Eu vi só uma parte, daí foi aí que tudo desandou, assim. E dizer que eu tava com saudade de novo, e que eu tava esquecido. Esqueci muita coisa que eu aprendi aqui, inclusive que eu aprendi aqui, e é muito bom estar de volta. E me sinto energizado, assim, para tentar me sincronizar com vocês. E por mais que eu não me comprometa agora, eu vou tentar fazer isso através da ação. Acho que eu vou me comprometer comigo mesmo, assim, pelo significado que isso tem mesmo, e que teve na minha vida há 7 meses atrás. Então, é isso. Queria agradecer a todos vocês pela escuta empática, pela oportunidade, por me receberem. E, bom, fiquei muito, muito tocado, assim, com a forma como a Deru apresentou. Eu acho que eu me senti até meio acolhido, assim, foi me situando onde a gente estava. E eu quero assistir o vídeo. Quero assistir o vídeo, os dois vídeos, e me alinhar com vocês nesse sentido. Quero também pensar em alguma nuvem de tags. E se algum momento calhar, eu apresento também. Mas eu achei muito, muito legal também a contribuição da Claudinha.
essa perspectiva de se ver como um co-criador do momento ali, né? De você poder interferir mesmo e falar, talvez isso aqui não tenha ficado tão claro, né? Eu acho que precisa, é uma perspectiva, assim, me trouxe um espelhamento, sabe? Muito, muito legal. Eu achei que a Claudinha, assim, apavorou. Ela canalizou ali, assim, conectou total, e é muito legal ver esse significado. Eu, é muito legal experienciar isso, assim, com vocês. Me sinto contemplado. E eu volto para você, Vini. Maravilha, gente. Tudo isso, acho que foi necessário a gente fazer esse sync-up dessa forma hoje, entendeu? Em respeito a vocês, em respeito às coisas que eu adoraria estar fazendo com vocês, em respeito ao significado dessa primeira edição, dessa iniciativa aberta, né, de conhecimento aberto, conhecimento livre, de open knowledge, que é o WTF 3 Pega Visão Caps. E é isso, e a gente conseguir fazer essa equalização, que eu acho que é importante. Então, assim ficamos combinados, tá? Semana que vem, a partir da semana que vem, nosso encontro passa a ser 8h30, ele vai demorar no máximo 1 hora e pouquinho, e finaliza, beleza? Não significa dizer que toda semana eu vou passar um conteúdo para vocês olharem, mas quando eu passar, por favor, confiram o conteúdo, né? Se eu compartilhei, é porque tem uma razão, né? Tem uma razão de ser. Depois eu explico a razão de ser, correto? Não se preocupem se vocês não estão falando a mesma linguagem, a mesma língua, o mesmo dialeto, porque a ideia é exatamente essa, tá? E por que eu comecei com não são poucos os ruídos das conversas? Não são poucos os ruídos das conversas, porque realmente não são poucos os ruídos das conversas. São muitos, só que a gente não se dá conta disso. Ou seja, no dia a dia a gente não se dá conta quanto ruído tem, né? E isso, você ter uma compreensão disso, é uma compreensão cibernética. Mas isso vocês vão compreender melhor quando a gente for navegando. Vale dizer que a gente já fez um início de exploração da originação cibernética do que veio se chamar World Wide Web, a Web 1. Né? Só comecei a fazer um primeiro mergulhozinho, mas a gente vai retomar isso aí de uma forma um pouquinho mais dinâmica e um pouco menos complexa, para que vocês possam fazer uma navegação melhor, tá bom? E lembrando, tudo que a gente faz aqui tem uma ligação direta com coisas práticas e pragmáticas do seu dia a dia e do seu projeto, tá bom? Lembrando isso. Mais uma vez, amanhã, possivelmente, estamos começando o mapeamento básico do projeto da Priscila e do Will, o Brox. Tá? Vamos estar retomando aí o mapeamento crítico do Doce de Lembranças, que é o projeto, é o empreendimento da Claudinha. Ou seja, mais uma vez, tem coisas práticas e pragmáticas, tá, gente? E vamos estar olhando ali o empreendimento, o Empreender em Rede, que ele surgiu, ele foi co-criado no final do segundo ciclo, né? Dessa nossa jornada co-criativa aqui. Em suma, galera, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela abertura, pelo carinho, pela vontade de realmente a gente fazer uma coisa bacana, nova, singular aqui juntos. E tenham todos uma excelente noite, ainda regado pela lua cheia, tá bom? A lua da mudança, tá bom? Beijo no coração e vamos nessa. Boa noite, gente. Boa noite. Beijos em todos. Beijo, galera. Boa noite.